Hoje temos um assunto muito sério. Vamos falar sobre o abuso espiritual. Ele também é chamado de abuso religioso. O abuso espiritual é uma forma de abuso emocional e psicológico. Qualquer tentativa de exercer poder e controle sobre alguém, usando religião, fé ou crenças, é abuso espiritual. O abuso espiritual pode acontecer dentro de uma organização religiosa ou em um relacionamento pessoal. O abuso ocorre quando uma pessoa usa o medo, intimidação ou violência para controlar outra pessoa. Ele pode causar traumas graves e ter um impacto significativo na saúde mental. É importante destacar que o abuso nunca é culpa da vítima. E, infelizmente, esse tipo de abuso é cada vez mais comum. Por esse motivo, é importante falarmos sobre esse tema na internet. Se você quer aprender a reconhecer a prática de abuso espiritual, saber como ajudar as vítimas desse tipo de abuso e, principalmente, não ser vítima dele, fique conosco nesse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Existem muitos tipos diferentes de abuso, mas um que você pode não estar ciente é o abuso espiritual. A maioria dos exemplos de abuso espiritual refere-se a um líder religioso, abusando dos membros da congregação, geralmente criando uma cultura tóxica dentro da igreja, envergonhando ou controlando a vida dos membros com o poder do seu cargo religioso. É importante destacar que nas relações humanas existem áreas de autoridade legítima. Entretanto, quando o poder ou controle é exercido além dos limites apropriados de tal autoridade, seja no contexto de uma organização religiosa ou em relacionamentos individuais, onde a autoridade espiritual é reivindicada, ocorre o abuso espiritual. Isso pode acontecer quando a autoridade espiritual é utilizada para manipular as respostas emocionais das pessoas para o benefício da igreja, instituição ou liderança. O abuso espiritual também pode incluir ou dar origem a outras formas de abuso, como o abuso sexual, físico, verbal, psicológico ou emocional. Entretanto, o abuso espiritual também pode ocorrer dentro da família. É importante destacar que o abuso espiritual não se limita a algumas denominações. Qualquer pessoa de qualquer segmento religioso pode cometer abuso espiritual, assim como qualquer pessoa pode ser vítima dele. Veja a definição de abuso espiritual da doutora Lisa, que fez uma importante pesquisa sobre esse tema. Abuso espiritual é a coerção e o controle de um indivíduo por outro em um contexto espiritual. A vítima experimenta o abuso espiritual como um ataque pessoal e profundamente emocional. Este abuso pode incluir manipulação e exploração, responsabilidade forçada, censura da tomada de decisão, requisitos de sigilo e silêncio, pressão para se conformar, uso indevido das escrituras ou do púlpito para controlar o comportamento, exigência de obediência ao agressor, a sugestão de que o agressor tem uma posição divina e isolamento da vítima das pessoas que não pertencem à religião. Alguns grupos religiosos interpretam as escrituras fora do contexto para legitimar seus abusos. Por esse motivo, todos os cristãos precisam estar alertas para esse tema e seguir o exemplo dos cristãos de Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Me respondam uma coisa: o apóstolo Paulo se ofendeu quando os cristãos de Bereia pesquisaram para garantir que a sua pregação fosse baseada nas Escrituras? Claro que não, porque Paulo sabia que a sua pregação resistiria a um escrutínio exaustivo. Da mesma forma, devemos analisar todo ensino e pregação antes de aceitá-lo. Qualquer grupo religioso que impeça seus membros de fazer pesquisas independentes ou de avaliar à luz da Bíblia o que a liderança diz, deve ter algo a temer. Cuidado com esses grupos.
O manipulador espiritual, para legitimar a sua autoridade, pode dizer: "O Senhor me revelou", ou "O Senhor manda dizer". Esse truque é muito eficaz quando a vítima da manipulação crê que o líder religioso realmente está recebendo uma ordem ou a palavra de Deus. Não se deixe enganar por esse truque, é uma forma de manipulação espiritual. Não acredite quando alguém disser que recebeu uma revelação de Deus para confirmar o autoritarismo de líderes ou justificar abusos espirituais. Pode ter certeza, em 100% dos casos é mentira. Deus não está do lado do abusador. Outra forma de manipulação espiritual ocorre quando as igrejas abusivas distorcem as escrituras para fazer do seu líder o imperador da igreja e de seus membros escravos da liderança. Um exemplo é o uso de Hebreus 13:17 como base para exigir lealdade e obediência inquestionáveis aos líderes. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Algumas denominações consideram que questionar seus líderes é o mesmo que questionar a Deus. Alguns líderes, de forma dissimulada, usam esse texto ou outros semelhantes para justificar uma suposta autoridade e aprovação divina, e, portanto, desobedecê-los é desobedecer a Deus. Essa é talvez a forma mais perniciosa de abuso espiritual e não tem lugar no corpo de Cristo. Exercer o cargo de pastor não dá a um indivíduo permissão de abusar espiritualmente dos membros da igreja. Usar as escrituras para abusivamente pedir dinheiro, obrigar os membros a trabalharem para a igreja, fazer manipulação política, ou, principalmente, impedir qualquer questionamento em relação aos seus atos é abuso espiritual. O abuso espiritual também pode ser praticado por falsos cristãos. Alguns indivíduos manipulam as escrituras para seu próprio benefício. Por exemplo, um marido autoritário pode fazer exigências abusivas para sua esposa citando Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Mas esse mesmo homem pode, propositalmente, ignorar os versículos 25 e 28 deste capítulo, que dizem: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Em vez de utilizar somente fragmentos das Escrituras que ele considera oportunos e convenientes para validar seu autoritarismo, no casamento, o marido autoritário deveria aplicar no convívio de sua família todos os ensinos bíblicos. Estruturas religiosas abusivas tendem a ser caracterizadas por liderança autoritária, preocupação com uma imagem de retidão, supressão de críticas, perfeccionismo e tendência a enfatizar questões comportamentais peculiares. Igrejas abusivas treinam os membros para bloquear qualquer informação que seja crítica ao grupo religioso. Os líderes podem usar 3 tipos de estratégia para isso. Vejam alguns exemplos. A primeira é a negação. O que você diz não está acontecendo de jeito nenhum. Por exemplo, no caso de um suposto desvio de dinheiro ou crime fiscal cometido pela liderança. A segunda é a racionalização. Isso deve estar acontecendo por um bom motivo. Por exemplo, no caso de um ex-membro estar sendo processado pela igreja por criticar suas práticas na internet. A terceira é a justificativa. Isso está acontecendo porque é o certo a ser feito. Por exemplo, no caso de um ex-membro ser excluído por não se submeter a alguma ordem abusiva da liderança. E se alguém vier até você com uma história que pode ser um caso de abuso espiritual, como ajudar essa pessoa? A pesquisadora doutora Lisa dá as seguintes sugestões. Ouça atentamente a história, mostrando que você está tratando o assunto com seriedade. Certifique-se de que a pessoa que conta a história sabe que é valorizada e que você acredita no que ela diz. Não minimize, julgue ou defenda o autor do abuso ou a igreja. Seja claro sobre a confidencialidade. Cuide de oferecer oração ou escritura como resposta. Certifique-se de que a pessoa pode fazer uma escolha. Não use o texto de Mateus 18, versículo 7, para reprimir a denúncia de abuso espiritual. Ai do mundo por causa dos escândalos,
porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem um escândalo vem. Não tente apressar a reconciliação com o autor do abuso. Caso a igreja trate de forma adequada os casos de abuso espiritual, com a permissão da vítima, discuta o problema com a liderança. Considere a possibilidade de aconselhar a vítima a procurar a ajuda de profissionais da saúde. Responda de forma honesta essas 15 perguntas para saber se você está sendo vítima de abuso espiritual. Você escuta ameaças de punição, como, por exemplo, perder cargos ou ser expulso da igreja? Os líderes da sua igreja afirmam, com base em textos bíblicos, que eles possuem uma autoridade divina e, por isso, não podem ser questionados. Os líderes da sua igreja proíbem ou desencorajam que você tenha convívio com pessoas de outras denominações? Os líderes proíbem o contato com ex-membros da igreja? Os líderes dizem coisas para te envergonhar, zombar ou ridicularizar? Os líderes proíbem ou consideram nocivo ou não recomendam a leitura de estudos bíblicos, louvores ou pregações de outras denominações? A liderança da igreja te cobra resultados no trabalho religioso voluntário de forma semelhante a que uma empresa cobra resultados de seus funcionários? As cobranças da liderança estão forçando a sua participação em atividades e tarefas denominacionais que você não quer participar? Os líderes afirmam ou insinuam que o abandono da igreja é punido pela ira divina com doenças, pobrezas, acidentes ou destruição da família. O líder usa as escrituras ou supostas revelações para te humilhar ou te deixar envergonhado. Você se sente coagido a fazer contribuições acima das suas possibilidades ou contra a sua vontade? A sua denominação tem histórico de usar processos judiciais como forma de intimidação para evitar críticas contra as doutrinas e a liturgia? O seu grupo religioso afirma que somente eles estão certos, ou somente eles serão salvos, e todas as demais religiões estão erradas ou não serão salvas? Você já foi envergonhado ou punido por um parceiro ou familiar por não obedecer a uma determinada regra ou conjunto de regras religiosas? Seu parceiro ou familiar usa escrituras, textos religiosos ou crenças para justificar comportamentos autoritários e violentos? O abuso espiritual é melhor evitado quando uma comunidade de fé promove a maturidade espiritual, fornece um ambiente para o diálogo e garante que as estruturas de poder dentro da organização sejam responsáveis. Pessoas que sofreram abuso espiritual precisam de cura. A recuperação é facilitada quando o problema é admitido e identificado, e as experiências são compartilhadas com pessoas capacitadas para ajudar na superação dessas experiências negativas. Os abusos espirituais podem resultar em doenças mentais. Por esse motivo, se você está sendo vítima, não tenha receio de buscar a ajuda de profissionais da saúde. Deixe nos comentários desse vídeo a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações.